Bem, investidores, hoje a gente vai falar do VCRI11, um fundo imobiliário novíssimo na nossa bolsa de valores, base 10 do segmento de papel e que pode ser um forte concorrente para fundos como o MXRF11. Se esse conteúdo te ajudar, fizer sentido para você, já peço seu apoio para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar, deixar um comentário aqui para mim. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Agora, pessoal, vamos falar então de alguns números do VCRI11. Depois tem relatório mensal para a gente falar. Tem várias informações desse fundo imobiliário que está chamando muita atenção dos investidores. Primeiramente, então, o VCRI11 ele é base 10, pessoal, atualmente aí cotado na faixa aí dos R$ 9,00. Ele atualmente está com um patrimônio líquido de 173 milhões, é um fundo pequeno, até porque é um fundo novo, mas ele já vem chamando atenção pelos seus rendimentos distribuídos. E olha só, pessoal, o fundo, deixa eu pegar aqui, ele vem caindo, né? Desde o seu IPO, o IPO aí foi de R$ 10 por cota, foi em maio desse ano, então é um fundo muito novo na nossa bolsa, ele já caiu até hoje mais de 10%. Mas, apesar de ter caído, né, a gente sabe que no IPO é normal cair, subir, ninguém sabe o que vai acontecer. O fundo ele tem se mostrado bem interessante para os investidores. E agora a gente vai falar de outros números mais específicos. Preço sobre valor patrimonial. Como eu disse para vocês, o valor patrimonial 9,76, ele está caindo desde seu IPO, então o preço sobre valor patrimonial 0,91. Olha só outras informações, pessoal. Aqui a gente não tem muita informação, a gente vai ter que olhar no relatório gerencial. Mas o fundo ele distribuiu aí 3 meses 15 centavos e depois agora em agosto 12 centavos por cota. E uma coisa que chama atenção, pessoal, é que mesmo sendo 12 centavos por cota, isso representa um yield aí de 1,32% no mês, tá certo? Então é importante a gente destacar isso. Mas é um fundo novo, a gente precisa entender o que está acontecendo, se vale a pena, se não vale. Então, o relatório gerencial aí do Vinci, né, VCRI, né, ou VCRI, aí como o pessoal chama, de agosto de 2022. E lembrando, pessoal, dessa gestora aqui, ela tem também o fundo VIF, tá? VIF 11. Se vocês quiserem, posso trazer vídeo sobre ele também. Mas hoje a gente vai falar do VCRI 11. Ele é gerido pela Vinci, então, administrado pela BRL Trust. Tem então o seu investimento aí para todos os investidores. Qualquer investidor pode investir no fundo imobiliário, tá? Não é restrito para investidor profissional ou investidor qualificado. Então, isso é um ponto muito interessante, muito relevante na nossa análise. Quantidade de cotas, muito bom também. Número de cotistas, pessoal, em 31 de agosto, 3.250 cotistas. Apesar de novo, o fundo já tem uma quantidade legal aí razoável de cotistas. Claro que é novo, né? Tende a continuar crescendo. Vamos ver nos próximos relatórios como que isso vai ficar. Taxa de administração, pessoal, isso aqui eu acho muito importante a gente olhar, tá? Taxa de administração do fundo, ainda mais quando ele é novo. E olha só, ela é regressiva, tá? Escalonada regressiva. Como que ela funciona? Até 500 milhões de patrimônio líquido, o fundo está atualmente com 173 milhões. Então, até 500 milhões, ele vai cobrar 0,95 ao ano. É o que ele está cobrando agora. 500 milhões até 1 bilhão, 0,85. E acima de 1 bilhão, né, o valor que exceder 1 bilhão, 0,75 ao ano. Bem interessante, bem legal. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Taxa de performance, pessoal, não gostei muito lendo essa taxa de performance aqui. Eu achei confusa, tá? Eu acho que as taxas elas têm que ser o mais transparente possível. Não que não esteja transparente, está falando aqui, mas né, eu acho que fica um pouco confuso, principalmente para investidores iniciantes. Então, eu prefiro que me fale a taxa, não, vai ser 20% do CDI. Eu prefiro que fala 20% do CDI e, né, do que ficar assim, esse negócio que é difícil muitas vezes de você entender, tá? Então, só aqui o meu desabafo para vocês. Rendimento distribuído no mês, a gente já viu que foi 12 centavos por cota, né? Ele distribuiu 15 centavos, agora caiu para 12, mas nada demais, né? Ainda representa um yield muito interessante mensal. Cota patrimonial em 9,86, resultado acumulado nesse mês de agosto, cerca de 23 centavos por cota.
resultado não distribuído, tá, pessoal? Então, esse valor vai ser distribuído para os cotistas. E agora, pessoal, comentário do gestor. Aqui, pessoal, já dei uma lida, tá? Não vou ficar comentando aqui para vocês, porque tem informações assim de questão política, inflação e tudo mais que não vem ao caso para a gente ficar falando. Olha só, Lula, Bolsonaro. Então, assim, são assuntos que a gente não tem necessidade de falar aqui no vídeo. Caso você queira, lembrando, para investir no fundo imobiliário, tem que analisar tudo, tá, pessoal? Então, baixa o relatório, dá uma olhada. Eu vou deixar esse relatório aqui no primeiro link da descrição ou em algum comentário fixado. Aqui que importa para a gente, pessoal, resultado, indicadores e movimentações do fundo imobiliário. No mês de agosto, realizamos a compra de 1,3 milhão em operações de CRIs e cotas de fundos imobiliários para carrego do fundo. Além das operações acima, com o cenário de deflação, a gente sabe que estamos aí passando por deflação, que é o inverso da inflação, achamos prudente realizar algumas operações de venda com recompra para destravar parte do saldo acumulado de correção monetária não realizado na nossa carteira de CRIs indexados à inflação. Ao longo do último mês, reconhecemos como resultado distribuível aproximadamente 2,8 milhões, através dessas operações, valor que será utilizado para manter as distribuições de rendimentos em patamares atrativos nos próximos meses. E olha só, pessoal, só pausar aqui rapidamente para explicar para vocês essa parte. O fundo aí ele já mencionou, ele já deu a entender que vai ser aquele fundo imobiliário que quando ele recebe muito, quando ele tem um bom rendimento no mês, ele vai segurar uma parte para quando ele tiver um mês ruim, ou seja, um mês que ele tiver um rendimento menor, ele compense, o valor que foi menor, o valor da distribuição mensal, com esse valor que ele deixou guardado, tá? Então, assim, só para você entender, muitos fundos imobiliários, eles recebem muito naquele mês, aí ele distribui demais. Aí no outro mês ele recebe pouco, ele distribui de menos. Aí fica aquela oscilação muito louca nos proventos, nos rendimentos. Então o fundo ele já deu a entender que vai manter, vai ser bastante estável os seus proventos mensais. Eu particularmente gosto. Claro que no final das contas aí ele tem que distribuir 95% do resultado, não tem conversa. No final das contas o dividend yield anual vai ser o mesmo, mas é uma coisa que me dá uma certa tranquilidade, Eu vejo ali todo mês aquela renda passiva sendo constante, não é um mês que é muito, outro mês é pouco, então eu prefiro uma certa estabilidade, tá? Bom, o fundo gerou um resultado de caixa de 25 centavos por cota em agosto, que foi impactado positivamente pelo reconhecimento de correção monetária de alguns ativos. No cenário de deflação atual e previsto para continuar nos próximos meses, o resultado acumulado não distribuído foi de 23 centavos por cota. Já falou, será fundamental para manter a distribuição. É verdade, estou lendo isso aqui de novo. Então, o que eu acabei de falar. Com o resultado caixa ainda não distribuído e com previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de dividendos, de rendimentos de 10 a 13 centavos por cota. Então, muito bom, vai ficar nessa faixa de 10 até 13 centavos por cota. Muito interessante, pessoal, porque assim, o fundo ele está cotado aí, próximo dos R$9. Se o fundo distribuir 10 centavos por cota e ele ficar nessa faixa aí dos R$9, o fundo vai pagar mais que 1% ao mês. Então, está de bom tamanho, para um fundo que está começando agora, para um fundo que está iniciando, eu acho um dividendo muito bom, muito razoável, Tem fundos aí antigos que nem pagam isso. O fundo segue adotando a estratégia de combinar o resultado caixa dos ativos em carteira com o resultado acumulado não distribuído em períodos anteriores, de forma a permitir uma linearização da distribuição de rendimentos, mesmo durante os primeiros meses do período de alocação. Então, é o que eu acabei de falar, o fundo pretende aí manter essa linearidade nos seus proventos. Consequentemente, no dia 31 de agosto, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 12 centavos, que representa um yield anualizado de 16%. Isso aqui não me interessa, tá? O fundo é novo, então essa questão de dividend yield anualizado, isso aqui vai variar bastante. E uma coisa que eu falo sempre, pessoal, que eu chamo a atenção, olha só, o IPO foi de R$10 por cota. Geralmente, pessoal, o fundo, todos os ativos, vamos dizer assim, seja ações, seja fundos imobiliários, qualquer coisa, quando eles fazem o seu IPO,
é incerto se aquele ativo, o preço do ativo, ele vai subir, se ele vai cair. Então, eu sempre dou essa dica para quem está começando, principalmente, tomar cuidado com a IPO, tá? Muitas vezes o fundo ele sofre bastante por um tempo para depois se estabilizar. Ou às vezes você dá sorte, né? Ou às vezes realmente o fundo ele é bom e aí ele sobe e você também ganha aí na valorização. Mas toma cuidado, né? Porque é normal acontecer isso. O fundo faz o seu IPO aí nos R$ 10, como que aconteceu, depois cai um tempo até poder se estabilizar. Foi o que aconteceu com o VIF11, né, pessoal? Olha só, ele começou aí nos R$ 10 também, em junho de 2020, de lá para cá praticamente só caiu, tá? Agora que parece que o fundo está se recuperando, né? Desde agosto, comecinho de agosto, até agora o fundo subiu quase 10%. Então, assim, é uma coisa que eu falo para quem está começando, não é errado de forma nenhuma investir em IPO, só toma um pouco mais de cuidado, beleza? Toma esse cuidado a mais. Bom, performance, resultado de distribuição dos rendimentos. O resultado caixa do fundo em agosto foi equivalente a 25 centavos por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva de resultado não distribuído de 22, quase 23 centavos por cota. Muito bacana. E aqui, pessoal, a gente pode ver o resultado do fundo. Uma coisa que eu gostei, confesso que eu gostei bastante, foi que o fundo ele detalhou aí o valor total, né, por exemplo, do resultado dos RIs e o valor por cota. Eu achei bem diferente, confesso que eu gostei bastante. É uma sugestão aí para todos os fundos fazerem dessa forma. Achei bem interessante. Então, olha só, pessoal, o resultado dos CRIs, né, obviamente é o maior, aí 25 centavos por cota, um pouquinho aí só de cotas de fundos imobiliários e um pouquinho também de resultado financeiro. Essas cotas de fundos imobiliários, pessoal, ao meu ver, o fundo vai ter uma estratégia, vai ser meramente estratégico, tá? Essas cotas de fundos imobiliários, afinal, um fundo de CRI de papel, tá? Então, ele vai manter essas cotas de fundos imobiliários justamente para poder ter liquidez se o fundo precisar vender e ao longo do tempo também poder ganhar aí com a valorização dessas cotas ou com o rendimento, né, que os fundos pagam para o VCRI11. Taxa de administração também bem tranquila, tá, pessoal? Não acho uma taxa cara nem nada do tipo. Afinal, é um fundo que é de um segmento que paga bem, né? Historicamente paga bem. Então, eu acho tudo ok. E olha só, que coisa interessante. O resultado total foi de 25 centavos por cota, mas o fundo distribuiu 12 centavos por cota. Então, mais da metade o fundo guardou, entre aspas, né? Claro, isso é bom, né? Isso é interessante justamente porque se acontecer de nos próximos meses o fundo não ter um resultado tão bom, ele tem essa reserva para poder manter os seus proventos. E olha só, histórico de distribuição e resultado. Então, o fundo está aí aumentando o seu resultado gerado, né? Aumentando também o resultado acumulado e cai um pouquinho aí no rendimento distribuído, mas nada demais, pessoal. O fundo está se organizando, tá? Então, fique tranquilo. Estimativa, né? A gente já viu que é na faixa de 10 até 13 centavos por cota, bem tranquilo, né? Vai ser um fundo que vai pagar bem, como a gente pode ver aqui, se continuar dessa forma, claro. Rentabilidade, pessoal, não vou ficar focando muito aqui, né? Afinal, o fundo, a gente já viu que ele caiu bastante, né? 10% aí é bastante, desde o seu IPO, mas isso é normal, né? Faz parte. Fundo imobiliário às vezes sofre um pouco no começo, depois se estabiliza e começa a ser rentável aí para os cotistas. Aqui a gente consegue ver, né, que o IFIX ele subiu 7,4%, CDI também, claro, sempre subindo, né? E o fundo VCR11 caiu um pouquinho, nada demais também, nada com que se preocupar. Negociação, o fundo ele vem aumentando, olha só, o volume médio negociado, volume diário médio negociado. Então, aos poucos o fundo vai aumentando, isso é bom, isso é bacana. É o que a gente espera mesmo, tá, pessoal? Nada demais também, não é nada assim extraordinário, mas faz parte, né? Todo fundo que é novo, ele passa por isso, tá, pessoal? Passa por essa organização, passa por todos esses problemas, muitas vezes, que o fundo está passando. Então, normal, é um fundo assim que a gente tem que analisar, mas com uma certa razoabilidade de, assim, não pode ser muito duro com o fundo, entende? Então é isso, pessoal. Olha só, maior parte, né, aí do fundo é CRIs, né, são CRIs, tem um pouquinho de cotas de fundos imobiliários, tem um pouquinho de aplicação também, e aí outros que é negativo. E o patrimônio do fundo 173 milhões, como a gente já viu aqui.
beleza? E olha só, isso aqui chamou bastante atenção, vou mostrar para vocês também. Ativos por segmento, 23% agronegócio, pessoal. Eu particularmente gostei bastante, fiquei muito satisfeito quando vi que o fundo tem uma participação muito boa, né? A maior participação do fundo atualmente no agronegócio. Então, eu gosto bastante do agronegócio, eu acho um segmento muito interessante para a gente poder investir, tá? Claro que, como todos os segmentos, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas eu gostei, achei bastante interessante. Imobiliário residencial, 21%, logística, 19%, home equity, 13%, geração distribuída, 9%, varejo, 7%, shopping, 4%, entretenimento, 3%, saúde, 1%. Bem diversificado, tá? Muito bom, achei um fundo bem tranquilo, já começando dessa forma diversificada, então isso indica que o fundo, né, tem futuro, vamos dizer assim. Ativos por indexador, o fundo tem aí 3/4 indexados pelo IPCA, ainda está indexado pelo IPCA, mas eu acredito que futuramente o fundo ele vai começar a indexar mais pelo CDI ou pela taxa Selic. A gente sabe que estamos aí passando por deflação, então quando passa por deflação, geralmente é mais interessante os fundos começarem a indexar pelo CDI ou pela taxa Selic, porque o CDI, a taxa Selic, né, que é quase a mesma coisa, eles demoram um pouquinho mais que o CDI, que o IPCA para poder sofrer, vamos dizer assim. Então, primeiro o IPCA cai, depois que a Selic acompanha o IPCA. Via de regra, tá, pessoal? Não estou falando que é sempre assim que vai acontecer, mas é só para que vocês entendam. Mas tranquilo, nada demais também ter ativos indexados pelo IPCA. E aqui, pessoal, a carteira de crédito do fundo, né? Olha só, aí vários segmentos interessantes, como a gente já viu, o agronegócio, né? É o maior da carteira que o fundo tem, 11,8% do patrimônio, né? Então, assim, o fundo, como ele é novo, a gente tem que perdoar ele em muitas coisas, né? O fundo, ele tá com uma participação alta aqui, nesse CRI aqui, MAC Campo, do agronegócio, mas normal, né? O fundo está começando, demora um tempo até fazer a sua alocação, até fazer a sua divisão, mas isso aqui é uma coisa que futuramente, provavelmente, ele deve diminuir, tá? Porque 11,8%, quase 12% do patrimônio é um CRI assim que aumenta o risco do fundo imobiliário. Mas nada demais, fundo é novo, né? Mais uma vez, recapitulando aqui, sem problema nenhum. Olha só, as taxas de aquisição de mercado aí, respectivamente, IPCA mais 8,2 e IPCA mais 8,8. A duração, pessoal, 4,51 anos, então assim, duração está boa, está ok para o fundo que está começando. Aqui tem outros CRIs também, pessoal. Ah, tá, os que são indexados pelo CDI e aqui os que são indexados pelo IPCA. No caso aqui, CDI mais 4,7% ao ano, duração aí de 2,51 anos. Muito bom. Provavelmente o fundo, como eu disse, ele vai aumentar essa exposição ao CDI ou à taxa Selic, beleza? Bom, pessoal, sobre o fundo imobiliário é isso, tá? Não tem muita informação para a gente trazer aqui. Só recapitular aqui, pessoal, quem quiser saber mais detalhes, baixa o relatório gerencial, pode clicar nessa parte azul aqui, site do fundo, que você vai ter um detalhamento melhor de cada ativo que o fundo tem. Mas no vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise rápida aqui, a gente não vai nem calcular o preço justo do fundo. Afinal, ele é novo, não tem sentido a gente fazer essas contas. Vamos acompanhar o fundo imobiliário aí nos próximos meses, ver como que vai suceder, né? Ver como que vai ficar o preço da cota, como que vai ficar os rendimentos. Se vocês gostarem, né, deixa um comentário aqui para mim. Posso trazer mais sobre essa gestora, pessoal. Mas a gente viu que ela tem aí o VIF11, então é um fundo imobiliário também que pode ser interessante. Ele pode começar a se valorizar agora com o passar do tempo. Mas é isso, mais uma vez, peço seu apoio para você curtir, comentar, compartilhar. Você já sabe o resto. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.